falso autocuidado é só um barato passageiro que serve como válvula de escape da vida cotidiana e nos distancia mais um pouco do nosso verdadeiro eu. Um relatório do Global Wellness identificou que a indústria mundial do bem-estar, voltada principalmente para as mulheres, valia mais de 4 trilhões de dólares em 2017. É chocante, isso em 2017. Imagina hoje. Embora produtos como uma garrafa de água com cristal dentro ou sprays de travesseiro para estimular o nervo vago possam provocar uma sensação de calma temporária, ignorando o fato de que são caros demais para a maioria das mulheres. Eu comecei a pesquisar sobre autocuidado e eu realmente estava acreditando que eu tinha que ter inúmeros potinhos de skincare, uma rotina com 10 produtos, de manhã passar várias coisas no meu rosto, à tarde passar mais. Tava super em alta, acho que ainda está também, essa coisa do skincare coreano, que a Coreia tá com tudo ultimamente. Então, eu tava realmente acreditando e comecei a comprar. Ai, comprei vitamina C, comprei protetor, comprei. Ai, eu preciso de outro ácido. Ai, preciso malhar. E me toquei que eu não sou uma mulher rica, privilegiada. Então, é aí que pega, sabe? Porque você entra nas redes sociais, Instagram, TikTok, e tem muita gente vendendo vida perfeita e você se sente um lixo. Ainda mais porque eu tenho ansiedade, então isso me pegou de uma forma que me prejudicou muito. Eu me senti, nossa, eu não tô bonita o suficiente, não tô malhando o suficiente, preciso me cuidar mais, comprar mais. Acabei passando muito cartão, parcelando e virando uma bola de neve. E quando alguém me fala, redes sociais nem influencia tanto, influencia sim, porque você está vendo aquilo todo dia. Então, virou uma grande bola de neve na minha vida essa questão do autocuidado. E eu comecei a ler sobre e descobri que existe o falso autocuidado que as pessoas tanto vendem. Que, compre isso, você precisa dessa roupa para malhar. E eu, fui olhar meu guarda-roupa, eu tenho vários looks de malhar antigos, porém que funcionam para usar agora. Então, é bem delicado saber que eu caí nessa do falso autocuidado. E que, na verdade, o autocuidado é algo mais profundo, de dentro para fora, que você precisa se cuidar de dentro, sabe? E refletir isso para fora. É algo muito mais profundo que comprar rotina de skincare. Então, tem que ter muito cuidado quando você pensar em comprar um monte de produtinhos que você nem vai usar. Eu tive que jogar fora alguns produtos que eu não consegui usar e ficaram vencidos. Tem necessidade também de ter, 5 shampoos, 5 máscaras. Então, eu vi que muitas coisas eram desnecessárias na minha vida, sabe? E é muito chocante, porque eu acredito que milhares de mulheres estão nessa mesma situação de vício na rede social e ver vida perfeita, produtos, produtos e produtos. Eu amo comprar, então, assim, é legal, é a sensação da comprinha chegando na minha casa. Eu adoro isso, eu não vou ser hipócrita aqui. Mas tem toda essa questão de pensar bem antes de passar o cartão e analisar, eu realmente preciso? E eu estou muito nessa coisa de acabar os produtos que eu tenho para depois recomprar. Porque não dá para ficar comprando todo mês um produto novo, sendo que eu nem terminei os que eu tenho, sabe? A não ser que seja realmente necessário. E o autocuidado vai muito além disso. Às vezes você se enche de produtos, mas a sua cabeça não está bem. Então, estou aprendendo essa questão do autocuidado interno, sabe? Que é muito mais importante. E essa relação com as redes sociais. Que eu até achei algo interessante aqui, um comentário sobre influenciadores, que eu vou contar para vocês.
Se você é como eu, às vezes se pega olhando o Instagram ou outras redes sociais e se perguntando como é que as outras mulheres conseguem tempo para ter uma casa perfeita, filhos maravilhosos e cabelo e maquiagem impecáveis. É muito fácil ver perfis de influenciadores e pensar: nossa, olha só o que essas pessoas fazem. E parece tão fácil. Por que para mim é tão difícil? Quando influenciadores falam de um produto de bem-estar, é compreensível que você fique curioso e pense: talvez seja a solução perfeita para todos os meus problemas. Quando você se pega pensando assim, faça uma pausa. Como os influenciadores estão no celular e as pessoas carregam o celular o tempo todo, é fácil se sentir artificialmente próxima delas. Mas lembre que as redes sociais são um recorte. Quando você vê influenciador divulgando um produto de bem-estar, verifique se ele está sendo pago para promovê-lo. Se é uma publicação patrocinada, por exemplo, influenciadores têm a oportunidade de desempenhar um papel na quebra da dinâmica do bem-estar mercantilizado. Mas, embora alguns defendam uma mudança política e social, nem todos são críticos à indústria do bem-estar. Preste atenção de que assuntos tratam, como divulgam os bastidores da própria vida e o tipo de avaliação que fazem ao promover produtos de bem-estar. Se notar que um influenciador não é transparente ou zeloso, considere se segui-lo faz com que você se sinta melhor ou pior. Embora haja um número de influenciadores cada vez maior tomando decisões informadas e conscientes sobre como se relacionam com a indústria do bem-estar, as redes sociais ainda são bastante parecidas com terra de ninguém. Como alvo principal de indústria do bem-estar, você deve exercer sua autonomia e, portanto, seu poder e ser crítica em sua relação com influenciadores e marketing nas redes sociais. Isso é muito, muito profundo. Resumiu, assim, tudo que eu tentei passar aqui nesse vídeo. Que abala muita gente ver, nossa, poxa, que menina perfeita, que mulher perfeita. E eu pensava muito, nossa, ela tem 2 filhos, esse corpo perfeito, cara, e o meu corpo não tá ideal, eu não tenho esse tanquinho, eu não tô bem, eu queria ter toda essa beleza, todo esse glamour, tipo, sabe, não andar descabelada. E essa pessoa perfeita, e tem filhos e tem esse corpo incrível. E eu demorei para parar para pensar que, tipo, que algumas têm muitos privilégios, são milionárias e mal têm um filho e já vão para a sala de cirurgia fazer um monte de plástica e por isso o corpo está perfeito. E tem 3, 4 babás e passa o dia inteiro na academia, malhando, se alimentando bem, então não tem toda a carga de uma mãe pobre. Uma mãe pobre não tem esse tempo de ficar bonitona o tempo todo, não tem recursos para fazer plástica, lipo, um monte de coisa. Então tem essa diferença que eu demorei cair a ficha, sabe? Não tem como, e é algo muito óbvio. Uma dona de casa pobre não vai ter todo esse glamour, esse corpo bonito, essa vida perfeita. Não que mulheres ricas não passam por sofrimento, mas é bem diferente da realidade de uma dona de casa pobre. Então, tem tudo isso envolvido. E o triste é quando essas seguidoras classe C tentam alcançar essa pessoa, ficam sonhando em ter aquela vida e se endividando, comprando produtos que não vão tirar a sua ruga, não vai resolver, porque aquela pessoa não usa só um creminho, entendeu? Faz botox, faz um monte de coisa cara que você não pode fazer. Simples assim, e muitos se endividam, porque tem como parcelar procedimentos. E algumas chegam até a morte, porque procuram açougueiros, né? Para fazer plástica mais baratinha e infelizmente não termina bem. Então é muito, muito sério essa questão aí de se espelhar em alguém da vida perfeita na internet. É algo muito profundo e que muita gente não está preparada para isso, porque tem gente que defende, né? Ah, a fulana de tal é muito determinada, não fale dela, ah, ela é maravilhosa, é perfeita. Enfim, existem os fãs que defendem com todas as forças essas influenciadoras e é isso. Não tem problema nenhum em você ter um corpo perfeito, malhar o dia inteiro.
mas a questão é tentar passar, é a forma como você passa isso para suas seguidoras. Porque algumas até mentem, dizendo, não, minha barriga, isso aqui é dieta, eu nunca fiz plástica. Nem todas têm essa transparência de falar que aquele corpo foi fruto de uma plástica e de dieta. Aí a seguidora acredita e defende, nossa, a fulana, ela ficou assim só com comidinhas saudáveis orgânicas. Comidinhas da terra, sabe? Então, quando tem essa transparência, não, eu sou assim porque eu fiz um monte de plástica mesmo. Por exemplo, a Anitta, ela nunca teve problema em falar que fez um monte de procedimento e que ela ama fazer cirurgia plástica. Então, quem segue já sabe. E eu não vejo problema em você ter essa transparência, porque aquela pessoa que não tem muitas condições financeiras e você mente sobre o seu corpo, a pessoa acredita. E aí, de repente, aquelas seguidoras começam, eu vou comer 50 ovos por dia porque a fulana falou que foi isso que deixou ela bonita, então eu também vou fazer. E fica nessa loucura, entendeu? Então, a transparência é muito importante, eu acho. O autocuidado acaba sendo um fardo, só um item a mais na lista de coisas pelas quais as mulheres se sentem culpadas por não fazer direito. E aí que entra o ponto que eu comentei, né? Uma mãe que trabalha o dia inteiro, tem que deixar o filho na escola, chega em casa à noite, cansada, e ainda tem que fazer outras tarefas em casa. Aí que vem o ponto, que ela se sente esgotada. Meu Deus, eu não tive tempo para me cuidar, não tive um autocuidado. E isso se torna um grande fardo para essa mulher comum trabalhadora. E onde eu vou encontrar tempo de autocuidado em meio ao caos da minha vida? Como eu vou conseguir isso? Eu estou cansada, fadada, não tenho tempo para isso. E entra outra questão também de, eu não preciso de uma massagem de R$ 200, eu não preciso de um creme caro, um skincare caro, eu só preciso de mais 5 horinhas de sono para me sentir melhor, porque a minha vida é muito puxada, é muito cansativa. E isso é o verdadeiro autocuidado, é você ter descanso, tranquilidade, e nem toda mulher consegue, infelizmente. E também tem muito aquele papinho, se você está esgotada, aprenda a meditar, faça uma listinha de agradecimentos. Isso não funciona para todo mundo, então assim, ainda mais para quem tem uma vida caótica, tem que cuidar de filho, tem que trabalhar fora, cuidar de casa. Então nem toda receita de bolo que funciona para uma vai funcionar para outra, porque são realidades totalmente diferentes. Então assim, ter esse equilíbrio de empatia de que nem toda mulher é igual à vida, as vidas são diferentes, as rotinas são diferentes, então fica bem complicado passar uma receitinha para todas as mulheres. Medite, faça sua listinha, seja grato o tempo inteiro. Eu sei que a gratidão é importante, mas, sabe, cada pessoa funciona de uma forma. Às vezes uma listinha não vai mudar a vida dessa pessoa por completo e muita gente vende isso também como uma forma de autocuidado para transformar a vida dessa mulher. Aí você também pode se questionar se todo mundo está se sentindo melhor com um banho de espuma, uma taça de vinho, listinha de agradecimento, porque só eu me sinto assim péssima, comigo isso não está resolvendo, qual é o meu problema, por que nada funciona comigo, eu tô seguindo os passo a passo de tudo que eu vejo nas redes sociais e nada funciona, aquela fulana é tão equilibrada, é tão da hora, tão perfeita e comigo não funciona. Então tudo isso mexe com a cabeça da gente, sabe? Hoje eu tenho mais compreensão de que eu tenho certos privilégios e minha amiga não tem. Porque eu já fui muito crítica. Ai, por que você não faz uma dieta? Ai, só faz, é só querer. Eu já fui esse tipo de pessoa e não é bem assim, tá? Porque a rotina da minha amiga é totalmente diferente da minha. Hoje eu posso ir na academia a hora que eu quiser. Minha amiga não pode, porque ela tem uma rotina muito puxada, ela tem um filho, eu não tenho filho, ela pega 2, 3 ônibus porque ela mora muito longe, eu moro mais centralizada, a academia é na esquina da minha casa, e ela sai de casa 5:30 da manhã para chegar no trabalho 8,
ela trabalha o dia inteiro e do trabalho ela vai pro cursinho para tentar passar no concurso. Ela chega em casa já quase meia-noite. Então, entendeu como é puxado? Onde ela vai tirar um tempo para ir para uma academia, malhar 1 hora e fazer uma dieta? É outra realidade. Então, é bom exercer a simpatia de vez em quando, né? Ou sempre, porque nem toda mulher tem a vida igual a outra. E eu já vi influenciador falando muita besteira na internet, tipo, se você tá assim é porque você quer. É porque você quer, você tá com preguiça, porque quem quer vai lá e faz. Minha amiga, ela tá fazendo acontecer a vida dela de outra maneira. Mas não é só ela querer que ela vai para academia, porque ela não tem tempo, ou não sobra tempo. Ela está com outras prioridades no momento, que é melhorar a vida financeira dela. Então, viu como não precisa ir muito longe para a gente ver que as rotinas são diferentes de uma pessoa para outra. Só conversar com uma amiga, uma conhecida, que você vai ver que cada uma tem uma rotina bem diferente. E é isso, esse foi o desabafinho de hoje. Sobre o autocuidado, que eu estou pensando nisso há muito tempo, que eu fiquei questionando, o autocuidado é tão superficial assim, é só isso? E eu comecei a pesquisar sobre, comecei a ler um livro sobre isso, que abriu meus olhos, sabe? Então, é importante buscar o conhecimento antes de ficar criticando outras mulheres também, tá?